Quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Desta feita, amados irmãos, iremos transmitir mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, né? Louvado seja Deus. Na lição passada, nós demos uma introdução acerca da carta de Paulo aos Efésios, e desta feita nós iremos adentrar a mais uma lição bíblica que tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Louvado seja Deus. Então vamos iniciar a lição lendo o texto áureo, que é de suma importância e a verdade prática. O texto áureo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática vai dizer assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Então, nós vamos aprender sobre bênçãos espirituais nesta noite. Louvado seja Deus. E eu peço aos amados irmãos, confiram na Bíblia, louvado seja Deus, os versículos que irão ser citados aqui durante esta noite, durante esta lição. Confiram através da Bíblia, estudem a lição, porque a lição é muito rica, louvado seja Deus, e cabe a nós, cabe a eu e a você, desfrutarmos de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, durante essa aula, os irmãos se atentem à lição, porque é muito fundamental aprendermos, louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe, para os irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos que não possuem a lição digital, que eu mandei no grupo, os irmãos podem acompanhar pela Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, depois os versículos 9 ao 14. Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, depois versículos 9 ao 14. Leamos a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Louvado seja Deus. O versículo 11 diz assim: Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual
é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja Deus. Então é muito importante, amados irmãos em Cristo Jesus, nós compreendermos essa lição e os irmãos que já adentraram ao conhecimento, louvado seja Deus, que puderam ler comigo a leitura bíblica em classe. Nós vamos debater alguns assuntos durante essa lição, né? Que são muito importantes para a nossa fé. Louvado seja Deus. A introdução diz assim: nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Louvado seja Deus. Então, podemos perceber, irmãos, que uma das palavras-chave desta lição são bênçãos. Todo mundo quer bênção. Vivemos em uma época em que todos os crentes procuram ser abençoados. E bênçãos, irmãos, louvado seja Deus, é algo que Deus ele proporciona para o cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, vamos estudar, louvado seja Deus, as grandezas, as excelências, louvado seja Deus, de todas essas bênçãos derramadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico vai dizer assim: a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio, louvado seja Deus, da salvação. O primeiro subtópico vai dizer assim: após expor, primeiro diz assim, a doxologia, após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à santidade, à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo inicia com uma doxologia, louvado seja Deus, com o intuito de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja Deus. A gratidão expressada pelo apóstolo, motivando, talvez, de forma concreta, aos crentes de Éfeso a adorarem a Ele em espírito e em verdade. Ele cita para o louvor e glória da sua graça. Então, todo louvor, toda adoração é dada a Deus. O crente que se propõe a adorar ao Senhor, ele tem que colocar na sua mente, ele tem que colocar o intuito no seu coração de que ele adora a Deus em espírito e em verdade.
E como ele adora a Deus? Em espírito e em verdade, louvado seja Deus, requer que ele o faça com todo o coração. Requer que ele o faça verdadeiramente, louvado seja Deus. Você tem que render a Deus a sua adoração. E como é que eu faço isso, irmão? Fazendo o seu melhor para Deus. Você pode fazer o seu melhor para o Senhor. Você pode tributar a Deus a adoração através do seu serviço a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma expressão que mostra a natureza divina da Santíssima Trindade. Louvado seja Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico, ele vai dizer assim: as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos e nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podemos perceber que nós somos agraciados por todas essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus nosso Senhor. Primeiramente, Paulo cita o fator da eleição, louvado seja Deus. Somos eleitos em Deus. Fomos eleitos, louvado seja Deus, por um único voto, o voto de Minerva, em que Deus, louvado seja Deus, enviou o seu único filho para que pudéssemos ser resgatados da morte e do inferno, e hoje temos direito à salvação. Você é eleito, louvado seja Deus. Você foi eleito por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo ponto, nos predestinou para ser filhos. Quando se fala aqui, amados irmãos, em predestinação, não se fala na doutrina em que estão aí a ensinar que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez estando dentro da salvação, o homem está salvo. Louvado seja Deus. Não é isto. Deus predestinou a igreja para ir para o céu. Nos elegeu e nos predestinou. Se estivermos dentro da arca chamada Jesus, chegaremos no porto seguro, adentraremos a Canaã celeste. Isto é a predestinação, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então ele te elegeu. Em segundo momento, ele te predestinou como filho, louvado seja Deus. Outra, ele nos fez agradáveis. Nós vivíamos no mundo, agradando ao mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois qualquer que se fizer amigo deste mundo, também se constitui inimigo de Deus. Nós éramos amigos dos deleites, assim como os cristãos de Éfeso, outrora, louvado seja Deus, eram amigos dos deleites, da bebedice, da cachaça. E agora, Deus, através do seu infinito amor, nos fez agradáveis. Louvado seja Deus.
remiu-nos pelo sangue de Cristo. Ele te remiu. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, através do sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Ele nos acolheu. Nós éramos jambuzeiro velho. A Bíblia diz, e ele veio para os que eram seu, o povo de Israel. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, a igreja, os gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, louvado seja Deus. Então, ele nos acolheu. Você é acolhido de Deus, louvado seja Deus. E nos revelou a palavra da verdade e nos selou com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja Deus. Temos em nós o Espírito de Deus, temos em nós a verdade bíblica, louvado seja Deus. Tudo isto, amados irmãos, é dado por Deus. Antigamente nós abrimos a palavra e não compreendíamos, porque nós não tínhamos o penhor do Espírito, porque nós não éramos agraciados pelo Espírito de Deus. Mas hoje nós temos entendimento, porque a palavra de Deus nos diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual, ele discerne tudo. Louvado seja Deus. Então, todas essas bênçãos, irmãos, nós recebemos. Iremos de receber cada vez mais bênçãos espirituais até chegarmos no céu, que é o nosso alvo, que é o nosso propósito. Louvado seja Deus. O terceiro subtópico vai dizer assim, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. A partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. 2 Coríntios 5,17, essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Romanos 5,8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, nós somos abençoados, recebemos as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, porque agora estamos em uma nova condição de vida. Se entreguemos de corpo, alma e espírito ao Senhor, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, isto é muito fundamental, isto é muito importante, porque Deus é sabedor de todas as coisas, louvado seja Deus. Então, durante esta noite, analise, perceba que você tem que ter uma nova condição de vida. Talvez você esteja entrou dentro do Evangelho, adentrou a igreja, mas o Evangelho ainda não adentrou o seu coração, não mudou, não moldou a sua vida. E se faz necessário que você mude de atitude, mude de vida, para que você possa estar numa condição necessária a receber todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tem aí um auxílio que o governo dá, mas não são todos que se encaixam no perfil para receber. Tem gente aí empregado querendo receber. Talvez alguns até recebam com alguma malandragem que façam, mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Para você receber as bênçãos espirituais advindas à salvação, você tem que se enquadrar, porque a porta é estreita. Louvado seja Deus, o caminho é apertado. E nós temos que se enquadrar dentro deste evangelho, louvado seja Deus. O segundo tópico, amados irmãos, vai dizer assim:
Segundo tópico. Louvado seja Deus. Vou procurar aqui, amados irmãos, porque às vezes sai um pouco da página. Diz assim: uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Primeiro subtópico vai dizer assim: a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses 1:26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 3:16. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Louvado seja Deus. Então, este mistério, louvado seja Deus, a vontade divina revelada. Hoje sabemos a vontade divina, a vontade de Deus, através das Escrituras. Tem gente que fica caçando profecia, né? Entrando em redes sociais, atrás de profeta, correndo de um lado para o outro, para saber o que Deus quer que ele faça. Mas o que Deus quer que você faça está aqui. Esta é a regra de fé e prática que o crente tem que seguir. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo orando no capítulo 17, se não me falha a memória, do Evangelho de João, a sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É esta palavra que nos faz conhecer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Não é sonho, não é revelação. Não, esta aqui é a maior profecia que existe sobre a face da terra. Louvado seja Deus. Segundo o subtópico vai dizer a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Capítulo 1, versículo 10. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Neste sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, é também a cabeça do universo. A dispensação, a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Louvado e engrandecido seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, a plenitude dos tempos. Então, em Cristo Jesus, tudo irá se cumprir. Chegará a plenitude dos tempos, louvado seja Deus, em que céus, terra e universo hão de estar submissos à autoridade de Cristo. É só uma questão de tempo até que o mundo se encurve à submissão do Senhor. Onde Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que todo joelho vai se dobrar. Louvado seja Deus. Ricos, pobres, grandes e pequenos irão se encurvar à autoridade de Cristo. Louvado seja Deus. Então, isso é lindo, amados irmãos. Isto é muito compreensível da parte de Deus para que a igreja entenda nesta noite. Você é um privilégio. Você é um privilegiado, porque você está constantemente encurvado aos pés daquele que pode resolver os teus problemas. Você está constantemente
direcionado à vontade daquele que pode satisfazer a tua alma. Louvado seja Deus. Lá no mundo você bebia, se drogava, fumava, e a sua alma não era satisfeita porque havia uma lacuna no seu interior. Hoje, isso aqui que está preenchendo a sua alma, a sua vida espiritual. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar prosseguimento à lição. Terceiro subtópico vai falar outra expressão que o apóstolo declara aqui. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja. Paulo muda o pronome nós e ele, os judeus, para os também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar, glorificar a Deus. E isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar o outro a fazer o mesmo. Por consequente, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Louvado seja Deus. Então, para o louvor da sua glória, você foi eleito por Deus. Mas isso não implica dizer que você vai ficar com essa eleição só para si, não. Você tem uma missão. Levar o evangelho de Cristo aos quatro cantos da face da terra. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Não vou pregar não, porque Deus só predestinou, só elegeu, ele já sabe. A pessoa quando tem de vir, ela vem. Isso é uma faceta de Satanás, para impedir que a igreja anuncie o evangelho de Cristo. Você foi eleito para louvor da sua glória, mas você tem o direito de repartir esta mensagem com aqueles que estão sedentos por este evangelho. O evangelho não veio para gregos, o evangelho não veio apenas para judeus, o evangelho não veio apenas para gentios, o evangelho de Cristo veio para ser anunciado a todos, sem distinção de raça, cor e nem sexualidade. Louvado seja Deus. É esta palavra que liberta o homem do pecado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à lição bíblica. Louvado seja Deus. O terceiro tópico vai dizer assim: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por seu Pai. Primeiro subtópico vai dizer assim: o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que o pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhe toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus, por meio do fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Então, os amados irmãos podem perceber que fomos selados. Você é propriedade exclusiva de Deus. Quando você aceitou a Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você foi marcado por Deus. O inimigo não te toca. O inimigo não lhe toca, porque você foi marcado por Deus. Tem aí umas profetadas aí que estão dando aí, os irmãos passar sangue nos umbrais da porta, para o coronavírus não entrar. Irmão, tu tem um selo de Deus na tua vida.
O inimigo não te toca. Tudo só acontece na tua vida se Deus assim o permitir. Louvado seja Deus. Você é de Deus, você é propriedade de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, louvado seja Deus. Então, é o Espírito Santo quem testifica com você todos os dias que você é filho de Deus. Ele quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Sem Ele, nós não frutificávamos. Sem Ele, a igreja não teria dons espirituais. E todas essas bênçãos advindas da salvação vêm através do Espírito Santo, louvado seja Deus. O segundo subtópico vai dizer assim, o penhor da nossa herança. O termo grego, arabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis, louvado seja Deus. Você tem o penhor do Espírito Santo. Você tem a garantia do Espírito Santo de salvação, mas isso não implica dizer que você está salvo eternamente, não. A Bíblia diz, aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Você precisa se manter fiel até o dia do arrebatamento da igreja ou até o dia que o Senhor lhe levar para a glória. Você tem que permanecer em fidelidade com Deus, louvado seja Deus. Então, isto é muito importante que nós temos que aprender. É como o político. Tem a eleição, o político é eleito, mas ele só toma posse no dia 1º de janeiro. O crente é eleito, predestinado, chamado por Deus, mas só toma posse quando chegar no céu. Ninguém bata nos peitos e diga, eu sou salvo, eu sou não sei o quê, eu sou um bambambam. Não, você é um crente em Cristo Jesus que depende da misericórdia de Deus. O profeta disse, a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Louvado seja Deus. Aprenda isto, meus amados irmãos, porque tem muitos crentes soberbos que ficam achando que tem, louvado seja Deus, o direito a entrar à força no céu. Não. É pela graça. É pela misericórdia de Deus. A conclusão desta lição diz assim, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Vamos esperar esta plenitude com fé em Deus, guardando o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito irrepreensivelmente para o Senhor. Vamos fazer a nossa doxologia, a nossa manifestação de louvor, de adoração, a nossa expressão de louvor todos os dias, andando em novidade de vida e crendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Amados irmãos, que Deus em Cristo possa nos abençoar nesta noite. Fiquemos com esta lição. A próxima lição, no sábado que vem, o assunto será eleição e predestinação. Vamos adentrar um pouco mais nesses assuntos para que possamos compreender um pouco mais. E eu peço aos amados irmãos, continuem lendo a carta de Paulo aos Efésios, analisando a lição e tirando suas dúvidas passo a passo no grupo.
porque esta lição é de suma importância para a sua vida espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe.